celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Eu queria ler um texto muito tradicional, muito conhecido, para tratar de um assunto dentro dessa questão da nossa Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Tá fraco esse urru aí, hein? 1 Coríntios 11. Aí, agora melhorou. Melhorou. Graças a Deus. Um texto muito tradicional, que nós usamos muito para a Santa Ceia. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto. Versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, ou do Novo Testamento, no meu nome, no meu sangue, aliás, né? Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, obrigado por Tua palavra. Tu tem nos instruído, Tu tem nos ensinado tantas coisas maravilhosas. A Tua palavra tem nos fortalecido, meu Pai, tem gerado esperança nos nossos corações, tem nos dado estratégias para vencer, Senhor, os obstáculos, as lutas que surgem. A Tua palavra é lâmpada, verdadeiramente ela ilumina o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Espírito Santo, obrigado por Tua presença neste lugar. Fala conosco nesta noite, por intermédio da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus, né? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele já começa falando, né? Que ele aprendeu algo do Senhor. Aliás, na vida, tudo que nós sabemos porque aprendemos com alguém. Ninguém sabe nada de si mesmo. Ninguém sabe nada de si mesmo. Sempre alguém nos instrui, nos ensina, não é verdade? Mesmo os melhores profissionais que existem, eles aprenderam com alguém. Paulo tinha esta humildade de dizer: não, eu ensino para vocês aquilo que eu aprendi do Senhor. Nós aprendemos com as pessoas, nós aprendemos com os nossos líderes, nossos pastores, nossos irmãos. E Paulo está aqui falando de um assunto muito relevante, muito importante, meus amados. É acerca da ceia do Senhor. E todos nós já sabemos que a ceia do Senhor foi algo que foi instituído e profetizado e tirado de uma das grandes festas judaicas, a Páscoa, né? A ceia foi tirada exatamente da Páscoa. A Páscoa ela foi instituída com um propósito na época em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava no Egito, sabe? E ali Faraó endurecendo para que o povo não libertasse o povo, né? Faraó estava dificultando as coisas. Foi quando Deus começou ali a enviar as pragas. E foram quantas pragas mesmo? 10 pragas, né? E na última praga, irmãos, era a praga mais terrível que existia, pela resistência e a dureza do coração de Faraó,
Vocês podem ler lá em Êxodo, é lindo o livro de Êxodo. Deus enviou uma praga de mortandade, onde em todas as casas dos egípcios iria morrer o primeiro filho. E na cultura egípcia, na cultura judaica, na cultura antiga, tinha aquela questão do primogênito, né? O primeiro filho sempre era muito querido, muito amado. Havia muita expectativa com relação ao primogênito. E aquela noite, o anjo da morte iria passar no Egito, e em todas as casas haveria de morrer o primogênito. E o povo de Deus, irmãos, estava também ali no Egito, né? O Egito simboliza este mundo. E Deus conversou com Moisés e falou para Moisés: Moisés, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Porém, sobre vocês, os israelitas, o povo judeu, não haverá mortandade. Ninguém vai morrer. Que maravilha, né, irmãos? Como é bom o serviço de Deus. Eles nos dão cada livramento. Mas você vai ter que fazer uma coisa, Moisés. Ao entardecer, você vai pegar um cordeirinho, assim, 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 e vai falar para as famílias. Cada um pega um cordeiro, sacrifica esse cordeiro, e pega o sangue do cordeiro e passe nos batentes da porta. Quando o anjo destruidor passar na terra do Egito, e ele olhar numa casa onde estiver marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte, o destruidor, não entrará nesta casa. Não haverá morte na casa do meu povo. Fala para o povo fazer isso. Isso é a Páscoa. O Senhor chamou isso de Páscoa, né? Que é celebrada até hoje por judeus, por cristãos, na Santa Ceia. Não é verdade? E assim eles fizeram. Páscoa, a palavra Páscoa em hebraico significa passagem, né? Passagem da escravidão para a liberdade. Passagem da morte para a nova vida. Passagem do Egito para a terra prometida. Páscoa, né? Páscoa. E o que eu quero falar aqui nesta noite, irmãos, o tema da minha mensagem, talvez seja até um tema que você já ouviu muitas vezes falar, mas me tem chamado muita atenção. É a aliança, irmãos. Como é sério esta questão da aliança com Deus, ou a aliança um com os outros. A importância da aliança. E o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança. Inclusive eu tenho um livro que tem esse título: Aliança com Deus. Né? E recentemente eu tenho estudado algumas palavras hebraicas. Sempre gostei de estudar um pouco hebraico. O que é hebraico? Ô pastor, o que é hebraico? Uma vez o irmão me perguntou: pastor, o que é hebraico? O hebraico é a língua oficial do povo de Israel. Né? O hebraico é um mistério, irmãos. Quem tiver a oportunidade de aprender o hebraico, não é uma coisa muito fácil também não, né? Assim como qualquer língua estrangeira. Mas o hebraico, ele é misterioso. Primeiro, é uma língua que ficou quase 2000 anos, né, sem uma nação. Israel, eles foram dispersos do seu estado, foram espalhados no mundo inteiro, e a sua língua original nunca se perdeu, irmãos. Qualquer nação, né, e houve muitas delas que foram dispersas, foram invadidas, foram dispersas. Em 200 anos, eles perdem a sua língua. Eles perdem a sua língua. O hebraico não. Passaram 2000 anos.
e eles não perderam as suas línguas. Por quê? Por uma questão de Deus. Foi Deus que preservou a língua hebraica. Porque na cabeça do judeu, olha só, irmãos, eles pensam que Deus, né? Isso é uma tradição, não está escrito isso na Bíblia, mas eles pensam que Deus só fala o hebraico. Sabia disso? Então tem judeu no mundo inteiro, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, na França, todos os países da Europa. Quando eles vão falar com Deus, eles têm um hábito, né, de guardar o Shabat. Já ouviu falar em Shabat? Né? É o sábado, de sexta à noite até sábado à noite. Eles consagram esse dia. Então eles falam com Deus. Eles oram. Ou alguns falam até rezam. Né? Mas eles não falam com Deus na língua da nação a qual ele está. Por exemplo, Estados Unidos. Qual que língua falam nos Estados Unidos? Inglês. Fala também espanhol como segunda língua. Argentina fala espanhol. China fala chinês. França fala francês. Todos os países têm as suas línguas, né? Portugal e mais 5 países no mundo falam português, inclusive o Brasil. Mas quando eles fazem o seu Shabat, eles só falam com Deus em hebraico. Em hebraico. E eles ensinam, irmãos, é engraçado isso. As mães, né, ensinam as crianças o hebraico desde pequeno. E não se perdeu. Hoje, qual é a língua oficial de Israel? Hebraico. O hebraico é a língua oficial de Israel. O pessoal fica impressionado, porque não se perdeu nem a escrita, irmãos. Eles resgataram até a escrita. E a nossa Bíblia, o Velho Testamento, ele foi escrito em que língua? Hebraico. Hebraico. Apenas 2 livros, que foram 2, se não me engano. Cadê os teólogos? Cadê a Larissa? Larissa do Samuel. Está escondido aí, né? Me ajuda aí, ó. Eu acho que só 2 livros foram escritos em aramaico, pastor. Aqui, vocês lembram disso, não? Em aramaico, que é uma língua muito parecida com o hebraico. O aramaico é entre o árabe e o hebraico, né? Porque o árabe e o hebraico, eles são muito parecidos. Assim como o português e o espanhol, eles são muito parecidos, são ou não são? São muito parecidos. O árabe e o hebraico, eles são muito parecidos. Tem muitas pronúncias que um lembra o outro. Por exemplo, a palavra não em hebraico. Alguém sabe? É lo. Você fala lo. Você fala lo, é não. Em árabe, lá. Então é muito parecido. O hebraico fala shalom. Aí você sabe o que é shalom, né? Shalom. E o árabe? Salam. Né? Salam. Salam aleikum. Alguém já ouviu essa frase? Não? Salam aleikum. Né? E o hebreu fala shalom. Shalom alechem. Paz para você, paz. São muito parecidos. Irmãos, e traduzir uma escritura para uma língua é um grande desafio. Um grande desafio. Tem um professor de hebraico, ele é judeu e ele é cristão. E ele está dando um curso e ele falou assim: olha, esse curso vai fazer com que você corrija a sua Bíblia. Mas, irmãos, eu falei assim: meu Deus, é tão difícil traduzir, que essas pessoas que fizeram essas traduções,
Eu louvo a Deus pela vida deles, irmãos. Eu louvo a Deus. No Brasil, nós temos aproximadamente 14 versões de Bíblia, de linguagem diferente. 14 versões, só na língua portuguesa. Então, eu não tenho, né? Estava falando, o professor mandou um e-mail para ele. A minha pretensão em aprender em hebraico não é mudar a Bíblia, não, viu? O que nós temos já é excelente, irmãos. É excelente. Mas algumas palavras, elas soam no hebraico, o seu significado, que nos desperta uma curiosidade. E que me despertou muito curiosidade foi essa palavra aliança. Eu já falei algumas vezes, sempre em casamento, nós falamos sobre essa questão da aliança, porque eu tive uma experiência fantástica com essa questão da aliança. Quer ver? A coisa que eu mais gosto de ver na vida é o arco-íris, irmãos. O arco-íris. Porque lá em Gênesis 9, pelo menos 7 vezes, Deus fala para Noé: eu vou colocar o arco nos céus, como sinal da minha aliança, que não destruirei mais a terra com o dilúvio das águas. Arco-íris é um fenômeno da natureza, colocado por Deus, irmãos, para nos lembrar da fidelidade de Deus. Eu amo ver arco-íris. Às vezes, dependendo da estação do ano, né? Aqui em Caraguá, alguém tirou uma foto de um arco-íris, alguns anos atrás, na cidade, ali entre a cidade e o mar. Não sei se vocês chegaram a ver. Que coisa fantástica! Que coisa mais linda! E a Bíblia diz lá em Gênesis 9, que é o sinal, né, da aliança de Deus com o homem, que não destruiria mais a terra com o dilúvio de águas, né? E já contei, vou contar novamente, porque alguns ouvem, outros não ouvem, os mais velhos que me tolerem. Eu tive uma visão, irmãos, em um retiro, quando a minha esposa, a pastora Lilian, essa moça linda, Miss Cristo é Poder dos anos 60, né? No ano de 93, ela estava grávida daquele rapazinho ali, ó, que ministrou louvor aqui. Nossas crianças já nascem adorando, cantando, pregando, nasce no altar. Estou até escrevendo um artigo, pode até virar um livro, Nascidos no Altar. Quer ver coisa mais linda ontem, irmãos? Ontem foi o culto dos homens. Que palavra maravilhosa o nosso irmão Wander trouxe sobre integridade, né? Palavra tremenda. Os nossos cultos de homem têm sido assim um sucesso. Eles estão motivados, estão felizes. Palavra de Deus direto dos céus. Nós somos impactados ontem pela ministração do nosso irmão Wander. Mas o que eu achei lindo, sabe o que foi? Foi o Estevão, irmão. Vocês conhecem o Estevão ou não? Quem conhece o Estevão? Levante a mão. A galera, quase todo mundo conhece o Estevão. Cadê ele? Está aí hoje? Cadê o Marlon? Ah, tá no cultinho, é crente. O Estevão estava no culto dos homens aqui, irmão. Crente raiz. Quantos anos tem o Estevão, pastor Marilena? 2? 2, né? Gente, queria ver ele louvando aqui na frente. Você viu, pastor? Pulando, dançando, adorando. Você viu, Fê? Coisa linda. São os nascidos no altar. Isso é importante, irmãos. Criar os nossos filhos na presença de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque até na sua velhice não se desviará dele. Sabe? A marca está ali. Caio, né, Samuel? Glória a Deus. Que maravilha. Estevão frequentando o culto dos homens. E em 1993, irmãos, nós fizemos um retiro, assim, bastante improvisado. O pastor Aguinaldo vai lembrar. A pastora Marilena também, porque esse casalzinho aqui está em todas.
né? Todas. Desde que a arca parou, eles estão em atividade. Mas nós fizemos um retiro um pouco improvisado, num lugar que não era assim, tão confortável, com muita dificuldade mesmo. Lá no sítio do tio da Andréia, viu, Andréia? Aquele sítio que seu tio tinha lá, sei lá onde era aquele lugar lá. Lá na serra, lá dentro do mato lá. A gente ia, né? Os crentes raiz aí, todo mundo ia. E a Lília grávida daquele caboclo ali, era fevereiro, tá com a barrigona, porque ele nasceu no mês de março. Pulando lá, dançando. Choveu muito naquele retiro. Pastor Aguinaldo na cozinha ali, improvisada, fazendo comida. Porque ia muitos jovens comem bastante, né? Ele e a pastora Marilena, ó, ralavam. Depois vocês vão entender o que significa isso, pastor, em hebraico. Daqui a pouco. Estou estudando, estou pirando com o negócio de hebraico. E aí, irmãos, teve um momento à tarde, retiro. É um momento que a gente tira muito para buscar a Deus, não é verdade? Eu sei que às vezes tem os momentos de lazer, é bom. Lazer é bom. Mas o objetivo não é lazer, não é jogar bola, não é ir para a piscina. Ah, vai ter retiro, que legal, nós vamos jogar bola, nós vamos ir para a piscina. Não é assim que nós pensávamos, os jovens pensam, né? Tudo bem, nós respeitamos. Mas o objetivo principal do retiro espiritual é buscar a Deus. Com toda intensidade, é se isolar do meio da sociedade e ter intimidade com Deus. E chegou um momento, e lá não era muito apropriado para lazer, graças a Deus. Choveu muito naquele retiro, lembra, pastor? Tinha muita lama lá. Tinha muito lugar gostoso para você orar. E um dia à tarde, estava meio chuviscando assim, mas dava para sair. No momento do intervalo, eu saí e subi num dos montes que tinha lá. Comecei a orar. É tão gostoso, irmãos, isso. Falar com Deus. Como filho fala com o pai. E de repente, irmãos, surgiu, sabe o quê? O arco-íris. Estava um tempo meio chuvoso, porque é assim que surge o arco-íris, né? Só que tinha uma coisa, irmãos. Eu nunca vi, desde aquele dia até hoje, e antes daquele dia, cores semelhantes daquele arco-íris. Era colorido. Só que as cores que aquele arco-íris apareceu ali nos céus, eu nunca vi na tela. Não dá para te explicar se era. Porque o arco-íris ela tem uma sequência de cores, não tem? Eu sempre gostei muito do arco-íris, é sério. Ele tem uma sequência de cores. Só que esse arco-íris, ele tinha as cores diferentes do arco-íris que nós vemos naturalmente. Era a coisa mais linda. Isso me fez acreditar ou confirmar aquilo que eu já li em 1 Coríntios 2:9. Vocês devem saber de cor, só vou falar para vocês lembrar. Que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no entendimento do homem, estas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, nos céus tem cores que você não pode nem imaginar, cores lindas, que vai nos trazer muita alegria. Nós vamos rir. Você vai amar. Sabe? Outra coisa, irmãos, que eu acredito que haja nos céus, são notas musicais. Aqui nós estamos fechado. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não é isso? Aí tem as menores, as maiores, a com 7, a mais, a sustenido e tal. Tem essas, mas nós estamos limitados. Existem notas celestiais tão lindas, tão maravilhosas,
que não existe nessa terra. Alguns cultos, eu estou há alguns anos na igreja, eu já vi som de instrumento, irmãos, que não existe. Sabe um som que eu ouvia logo que eu me converti, pastor? Durante o louvor, eu não conhecia. Depois surgiu aí nas igrejas e tornou um pouco comum. Apesar de ser um pouco diferente esse som. Eu sempre ouvi o som do tal de chofar durante o louvor, irmãos. Você ouviu o som de chofar? Você tem som de chofar aí, André? Tem não? Pega um som de chofar, é bom, hein? Pega um som de chofazista, bom, hein? Vê, dá uma olhadinha aí. Mas eu ouvia esse som frequentemente durante o louvor. Bem longo assim, sabe? Tem alguém tocando alguma corneta, alguma coisa, eu não sabia o que era. Depois que surgiu, depois dos anos 2000 praticamente, que veio surgir essa questão do uso de chofar em algumas igrejas. Nós tivemos em Belo Horizonte, nós estávamos até falando sobre nossas rodadas aí. E chegou lá, tinha um irlandês desta altura, com a barba desse tamanho, com um saco na mão. Quem era ele? Mike Shea. Quem já ouviu falar em Mike Shea? Mike Shea. A primeira vez que eu ouvi tocar chofar foi com Mike Shea. Mas eu já tinha ouvido aquele som. Então existem sons celestiais, irmãos. Lindos, agradável, maravilhoso. Durante o louvor, se você tiver na unção, prestando atenção, você acaba ouvindo outros instrumentos que não estão aqui. Não é o teclado do Léo. Né? Tan, 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 tan. Gostoso, né? E outra coisa que eu descobri, penso que eu descobri, essa é bom para você, viu, pastor Robson? Você que é arquiteto. Você sabia que o mundo está reduzido em retas e curvas? O mundo está resumido nisso. Não, olha para qualquer lugar aqui, irmão, você só vai ver retas e curvas. Mais reta, né? Tudo reto, curva, ângulo, né? Encontro de retas. As figuras geométricas são repetitivas aqui. Por mais difícil que seja, tal, calcular. É tudo básico dos básicos. Colocou o som do sofá aí? Coloca aí, Maurício. Vamos ouvir o sofá. Isso é bom. Que lindo, né, irmãos? Lindo, 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 lindo. Até arrepia, né? Você ouviu isso aí? Maravilhoso. E eu ouvi esse som, irmãos, bem antes de existir. Durante o louvor. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando. Que lindo, lindo, ao toque das trombetas. Então, meus queridos, existem cores, existem sons, existem figuras geométricas muito além dessas que nós podemos ver. Os céus é maravilhoso.
Mas quando eu tive a visão desse arco-íris celestial, com cores celestiais, o que me veio ao coração foi a palavra aliança. Aliança. E todos nós sabemos que uma aliança, ela tem quantos graus? 360 graus. Certo, arquiteto? Porém, a aliança que você vê nos céus, o arco-íris, ele tem apenas 180 graus. Foi quando eu questionei, naquele momento de intimidade, de oração, por quê? Só a metade, a aliança de Deus. E o Espírito Santo deixou bem claro para mim. Porque não existe aliança sem que haja duas partes. Não é verdade? Pastor Robson, pastora Cláudia, vocês fizeram uma aliança com Deus diante do altar. Pastor Aguinaldo, pastora Maria Helena, cada casal que aqui está, um dia fez uma aliança com Deus diante do altar. Não existe aliança que tem apenas uma parte. A aliança, ela tem duas partes, irmãos. E quando há o sinal do arco-íris, significa que Deus fez a parte dele. E agora, nós precisamos completar esta aliança fazendo a nossa parte, irmãos. Há uma responsabilidade nossa diante de Deus para que essa aliança seja perfeita. O Espírito Santo falava muito forte comigo, né? E com o tempo eu fui ver a questão da palavra aliança, que tem tudo a ver com a ceia em hebraico, que significa, que se fala birit. Birit. Fala assim, birit. Birit. Né? Birit. E birit significa tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Né? Em árabe é Beirute. Beirute é a capital do Líbano, né? Aquela que tem uma explosão esses dias aí. Mas, mais profundamente, irmãos, a palavra aliança. Sabe o que significa aliança, irmãos? Também é cortar. Sabia disso? Cortar. Meu Deus. É cortar, queridos. E quando a gente fala em cortar, sabe? Para que você faça uma aliança com Deus em sua vida, você precisa cortar muitas coisas. Cortar e jogar fora. Cortar a mentira. Para que você faça uma aliança com Deus, você precisa cortar os vícios. Sabia, irmãos? Cortar os vícios. Se você bebe, não beba mais. Se você fuma, não fuma mais. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, existem diversos cortes que nós precisamos fazer. Porque a palavra aliança também significa cortar. Cortar. Se você mentia, não minta mais, corta a mentira. Para você fazer uma aliança com Deus, e quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos, irmãos, com tanta coisa para se cortar, e às vezes dói, sabe, irmãos? Cortar não é fácil, não. Jesus fala, se o teu olho esquerdo te escandalizar, arranca e joga no fogo. Porque é melhor que você entre no céu caolho do que todo o seu corpo queime no inferno. Se tua mão direita te escandalizar, corta.
Então é profundo a questão da aliança. Para que você tenha uma aliança com Deus, muitas coisas precisam ser cortadas, irmãos. Recentemente eu aprendi isso, do significado da aliança. Eu falei, tem tudo a ver com o Evangelho. Aliança tem muito a ver, sabe com o que, irmãos? Sacrifício. Sacrifício. Interessante isso, né? Interessante. O que você tem cortado da tua vida? Quantas vezes, eu, por exemplo, irmãos, quando eu me converti aos 22 anos. Para valer mesmo. Aceitei Jesus para valer. Eu tive que cortar alguns amigos. Você sabia disso? Tive que cortar, senão eu não sobrevivia ao Evangelho. Para ser um testemunho vivo, precisa cortar. Porque mesmo aquelas amizades antigas já não me trazia mais alegria. Porque muitas delas trabalhavam em cima de zombaria, zombando o meu posicionamento de cristão e zombando o nome de Deus. Tive que cortar, pregar, orar. Eu me lembro de um camarada, aquele camarada foi terrível na minha vida. Ele foi muito usado pelo inimigo para tentar me tirar do caminho. Nós trabalhávamos juntos na viatura, éramos policiais militares. E ele ficou inconformado, irmãos. Porque eu vim para a igreja, porque eu entreguei a minha vida a Cristo. O cara ficou inconformado com isso. Então, ele procurava sempre me difamar, me agredir com palavras. Passava uma mulher na rua, nós moramos aqui no litoral, né? A mulherada anda de biquíni, anda aí. Ele fala, olha lá, ah, mas o Leal não gosta, o Leal é crente. Sabe, uma vez, ele falou para o tenente, nosso oficial, que não queria mais trabalhar comigo. O tenente me chamou e me pediu a minha arma. Eu tinha um calibre 38, que a gente trabalhava naquela época. Peguei e dei a arma da forma correta para o tenente. Ele abriu a arma, olhou e devolveu. Aí ele falou, não, aqui, fulano de tal falou que você não usa munição na arma. Tem versículo bíblico escrito. Olha só o que o cara falou para mim, para o tenente. Eu pegava e escrevia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fazia um cartuchinho e colocava na arma. Isaías 43:10, não temas que eu sou contigo. Fazer um... olha o cara onde chegou. Absurdo, né? Isso era chato para mim. Mas eu continuei amando, porque, irmão, você pode cortar, mas não odeia a pessoa, não. E orando por esse rapaz. E o tempo passou, eu saí da polícia, tal. Deus me tirou, mandou sair, né? Eu saí, pedi baixo. Passaram mais ou menos uns 15 anos, irmão. Nunca mais vi esse rapaz. O nome dele era Salgado. O sobrenome, né? Salgado. Olha só o nome do cara como era, irmãos. O cara era sargado mesmo, viu? Aí, o apóstolo Alexandre, lá de Ubatuba, fez uma rede de homens, uma conferência de homens. E falou, me convidou para ministrar lá, né? Sobre um homem segundo o coração de Deus. E fui lá ministrar. Tinha uns 300 homens na igreja. E eu ministrei, tal. Terminei, desci. Irmãos, quando eu olho assim, adivinha quem eu vi? Salgado, irmãos. Doce como mel. O cara se converteu. Aceitou Jesus. Ele veio e chorou, nós choramos abraçados, irmãos. Me pediu perdão, me pediu desculpa. E ele falou uma coisa para mim,
Porque isso me marcou muito naquele dia. Ô Leal, toda vez que você falava de Jesus, do Evangelho, na viatura lá, eu chegava em casa e não dormia. Estava no travesseiro, ficava só, que eu ficava ressoando na minha cabeça. Irmãos, a obra é do Espírito Santo de Deus. Você é apenas um instrumento. Não tema falar. Mas aquele cara ali nunca vai se converter. Não existe inconvertível. Quando você ora, Deus começa um trabalho. E tem que amar também. Você não pode ficar com raiva. Por isso que Jesus falou: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isso aí, irmãos, né? Eu fiquei tão feliz, porque realmente aquele rapaz, a vida dele foi transformada. Ele era um cara, vou falar assim, louco, adúltero, alcoólatra, imoral. E foi um dos amigos que eu tive que cortar. Para que você tenha uma aliança com Deus, precisa ser cortado algumas coisas, viu, irmãos? Às vezes filme que você assiste, eu sou muito ruim de assistir filme. Não gosto muito de filme, não. Porque tem muita coisa que é fora da realidade. Ou seja, eu fico indignado. Esses dias eu fiz o gostinho deles. Faz uns 2 meses. Eu parei, irmãos, para assistir Homem-Aranha. Ou se gosta de Homem-Aranha, me desculpe, viu? Mas é tudo baboseira. Ela joga teia assim, sobe num prédio. Esse cara feliz que eu assisti o Homem-Aranha. Agora ele quer que eu assista, sabe qual, Felipe? Aquele Wakanda, daquele rapaz que morreu, como é que chama? Pantera Negra. É 2 horas, gente, ali. 2 horas eu leio 10 livros aí. Leio 10 capítulos da Bíblia. Algumas coisas a gente tem que cortar, irmãos. Para que você faça uma aliança com Deus, precisa cortar algumas coisas. Porque aliança significa no hebraico cortar. E quando a gente fala em cortar, né? Eu escrevi algumas coisas aqui. Envolve sacrifício. Sacrifício. Envolve o quê? Adoração. Irmão, você sabe que o meu conceito de adoração mudou muito, aprendendo a palavra, como que é? Em hebraico, eu escrevi aqui. Avodá. Significa adorar. Avodá. Né? Avodá. Adoração. Às vezes a gente pensa, olha, adorar, irmãos, é você cantar, levantar a mão, entrar em transe, né? Porque no Novo Testamento dá essa conotação no grego, porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. No Novo Testamento, em grego, adorar é proscúnio, prostrar, é prostrar-se. No hebraico, irmão, avodá. Você sabe o que significa avodá? A origem da palavra avodá vem da palavra Obed. Obed. Alguém já falou Obed? Tem um cara na Bíblia chamado Obed-edom. É Obed. Sabe o que significa Obed? Servir, irmãos. Adorar é serviço. Sabe, tudo aquilo que eles faziam no templo, os levitas, pegava cordeiro, cortava cordeiro, tirava o sangue, varria, limpava, jogava água. Isso é adorar, é serviço. Você está falando, pastor Aguinaldo? Quanta adoração, né? Nosso pastor prestou serviço e presta até hoje. Então não é cantar. Cantar é um serviço. Tocar é um serviço. Adorar significa serviço, né? Então, requer esse posicionamento dentro de um propósito de aliança. Amém, meus queridos? Eu vou
Vou pedir para os irmãos, eu ia contar um evento aqui para você ver como é importante a questão da aliança, mas não vai ser possível. O tempo já está muito correndo, né? Correndo. Mas eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8. Estou em Apocalipse, meu Deus. Aqui. Porque antigamente, meus amados, e vocês sabem que no Velho Testamento, o homem se aproximava de Deus por meio do quê? Sacrifícios. Era uma aliança, sacrifício. Sacrifício em hebraico é corban. Corban. Já ouviu falar a palavra corban? Corban significa aproximar-se. Corban. E havia todo aquele ritual da lei mosaica religioso, né? Onde eles sacrificavam muitos animais. É engraçado, né? Que Deus deixa bem claro. Essas coisas não me agradam. Não me agradam. Hebreus 8, 6. Vamos ler aqui até o 13, para você ver que coisa linda. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor, ou de uma melhor aliança, ou de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui só para eu falar uma coisa. Irmãos, no Velho Testamento, o homem quebrou todas as alianças que Deus fez com eles. Porque a aliança só tem valor quando as duas partes se comprometem. No casamento é assim. Numa sociedade é assim. E o homem, no Velho Testamento, não conseguiu manter a aliança com Deus. Né? Então perdeu sua validade. Não existe uma aliança onde só uma parte se compromete. A outra não. Né? E aí, no versículo 10, porque esta é a minha aliança que farei depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Irmão,
Irmãos, os homens do Antigo Testamento não conseguiram cumprir os mandamentos de Deus para que a aliança fosse firmada. Então o Senhor propôs uma nova aliança, um novo pacto, que é o que, irmãos? Colocar as leis, os seus mandamentos dentro do nosso coração. Olha que coisa linda, irmãos. E nós somos o povo da nova aliança. Hoje, não precisa mais de sacrifícios, de sangue de animais, de bodes, de ovelhas, como eles faziam lá. E o livro de Hebreus diz que eles faziam comemoração do pecado. Porque eles não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Se eu pecar, se eu errar, chega lá no final do ano, eu levo um cordeirinho lá para o sacerdote, ele mata aquele cordeirinho, esparge o sangue em mim, estou limpo de novo. Estou limpo para pecar de novo. Era mais ou menos assim. Jesus, quando ele veio a essa terra, amados, João Batista olhou para Jesus e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele fez um único sacrifício consigo mesmo, que foi válido por todo o tempo. E a celebração da Santa Ceia, irmãos, está ligado diretamente com esse sacrifício que Jesus fez naquela cruz, por cada um de nós. Ontem, quando o Wander falava sobre integridade, que é um assunto sério, viu, irmãos? Um assunto importante. E ser íntegro nessa geração é um desafio para cada um de nós. Ele citou uns caras lá que, os caras são top dos tops. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Jó. Eu falei no final, a cruz nos libertou, irmãos. Para você ser uma pessoa íntegra, você tem que fazer aliança. E aliança é cortar tudo que não presta. É ter a mente transformada, como está escrito em Romanos 12. Mudar a sua forma de pensar. Porque o homem age como ele pensa, não é verdade? Então, se ele muda a sua forma de pensar, ele vai agir diferente. Paulo aconselha aos irmãos sempre: se despir do velho homem. Isso é cortar, irmãos. É cortar. Isso é sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, lá em Romanos 12, né, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Isso é cortar, meu amado. É cortar os nossos desejos, os nossos achismos. Aliança, irmão, é cortar. Pirite é cortar. É romper com o mal, é romper com o pecado, é se conectar a Deus. E Jesus, ele é a verdadeira aliança. E sabe o que nos ajuda, irmãos? A vencer as tentações. Está ali, ó. Os irmãos ali não estão vendo. É a cruz. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No capítulo 5 ou 6, se não me engano, é o 6, ele diz assim: que ele está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele. A minha vida agora é a vontade de Deus.
Irmãos, um cristão vitorioso vale a pena. Quer ver uma palavra dura? Isso desde a minha convenção eu ouvi, chama-se renunciar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e follow-me, siga-me. É difícil renunciar muitas vezes, né? Por isso tem que cortar, é sacrifício, é birite. Jesus, ele fez uma nova aliança. Essa nova aliança, irmãos, ele colocou os mandamentos dele no nosso coração. Você sabe que o Velho Testamento, os homens tinham que cumprir mais de 600 mandamentos. Jesus resumiu 600, sabe para quantos? 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Simples. Facilitou para nós, irmãos. Mas nós precisamos ser determinados para manter a aliança com Deus. Fica ligado. Corta. Né? Corta para mim. Não é assim não, né? Corta o que não é bom, irmãos. Tudo que não presta, corta. Vai cortando. Cortando. Amém? Vamos nos colocar em pé? Em nome de Jesus. Cadê os nossos diáconos? Já prepararam a ceia? Estão ali, né? Glória a Deus, grupo de louvor já está vindo. Aleluia. Pastor Aguinaldo.